No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu Antônio Carlos Almeida, em seu querido lar na pequena cidade de Água Clara, no interior de Minas Gerais. Antônio nasceu em 1960, filho do agricultor João Almeida e da dedicada dona de casa Maria das Graças. A infância de Antônio foi marcada pela força da natureza, as colheitas, a criação de gado, os torrentes de chuva e os solares de calor no sertão mineiro. Antônio estudou agricultura em São Paulo, mas o chamado do serviço público o atraiu para o mundo da educação. Antônio foi professor de agricultura por 30 anos na Escola Estadual Jardim das Flores. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2010, em reconhecimento a mais de 40 anos dedicados à formação de jovens. Seus alunos em _start iram como médicos e engenheiros, agrônomos e técnicos, sempre lembrando-se de seu primeiro professor. Em 1987, Antônio perdeu a esposa Maria Aparecida em um acidente de carro. A tragédia o afastou temporariamente do trabalho, mas ele retomou a vida com força e determinação, criando um clube de técnicas agrícolas na escola, que se tornou referência no estado. Em seus tempos livres, Antônio dedicava-se às suas passas favoritas, cuidar dos seus frutíferos e vinhedos, tocando violão para as filhas e compartilhando momentos de família em torno da mesa. A mídia homenageou o professor Antônio Carlos Almeida em suas transmissões. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, disse um dos seus amigos. A vida do educador mineiro também inspirou a série de televisão Classe A, que conta a história de Antônio e seus alunos, com destaque para seu legado como professor e mentor. Antônio Carlos Almeida deixou 3 filhas, 5 netos e uma lenda viva na educação brasileira. Ele será lembrado como um homem fiel à terra, à família e às suas paixões. A vida do professor Antônio foi simbolizada pelo cheiro de café nas manhãs de domingo, os rituais do sábado com os filhos, a lente da câmera capturando as flores e frutos de sua terra natal e a voz do violão na tarde escura, abraçando a família. Hoje faleceu, às 7h30, em sua casa na Rua das Águas Claras, em Três Corações, Maria Aparecida da Silva, aos 85 anos de idade. A mulher, mãe, avó e bisavó amada por todos, deixou um legado que não será esquecido. Nasceu em 1936, numa pequena casa de tijolos na Vila Nova Esperança, filha de João da Silva e Maria Santana. A vida foi uma luta constante para a mãe solteira, mas ela nunca desistiu. Desde cedo, Maria aprendeu a valorizar o trabalho e o amor pelo próximo. Aos 7 anos, perdeu seu pai em um acidente de trem, fato que marcou seu coração por vida. Mas, ela nunca parou de sonhar com um futuro melhor para si e para sua família. Aos 16 anos, ingressou na Escola Técnica de Três Corações para estudar enfermagem. Em 1960, aos 24 anos, casou-se com o amado Manuel da Silva e juntos tiveram 3 filhos, João, Maria e Ana. A vida continuou sendo difícil, mas ela nunca desistiu de cuidar de sua família e do seu pequeno quintal cheio de flores e árvores frutíferas. Em 1975, ingressou na Santa Casa de Misericórdia de Três Corações como enfermeira voluntária. Lá, ela aprendeu a cuidar dos mais vulneráveis e descobriu seu verdadeiro chamado, ajudar os outros. Aos 51 anos, recebeu o título de Mãe da Santa Casa por sua dedicação inegável ao hospital. Em 2011, aos 79 anos, Maria recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incansável na proteção ambiental de Três Corações. Ela havia organizado um grupo de mulheres que plantavam árvores nas ruas da cidade e incentivavam a reciclagem doméstica. Maria era também uma apaixonada por bordados em crochê, que fazia para os seus amigos e vizinhos.
Era comum ver a mulher sentada perto da janela, olhando para o campo, enquanto suas mãos movimentavam a agulha. Suas obras artísticas eram admiradas por todos que a conheciam. Faleceu, deixando um legado de carinho, solidão e paixão pelo bem-estar dos outros. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz, onde destaca sua trajetória como enfermeira voluntária e ativista ambiental. Em suas palavras finais, Maria disse: "A vida não é fácil, mas temos que lutar todos os dias para amar, cuidar uns dos outros e deixar esse mundo um pouco melhor." E foi assim como ela viveu e como ela morreu. No seu quarto, ainda pode-se sentir o cheiro do café da manhã que preparava todos os dias, e a sua cama continua com a cobertura de toalhas de crochê que ela costumava tecer. Ela será sempre lembrada como um anjo que cuidou de suas plantinhas de orquídeas, ensinando a importância do amor e respeito pela natureza. Eram tempos de sonhos e incertezas, quando a voz da menina de 5 anos chamava o universo inteiro: "Mãe, quero ser atriz." E a mãe, olhando para além do horizonte, acreditou e suportou. Com as costas em um bairro pequeno de São Paulo, Fernanda Montenegro descobriu seu berço na arte, nas ruas, nos teatros e na escolinha de atuação onde a vida se transformava em palco. Ela cresceu com o som do Brasil, o som das batidas da samba, do frevo e do bossa nova. O som dos passos que caminharam pelas ruas do Vale do Anhangabaú, onde a luz amarela do crepúsculo iluminava as caras e os sonhos de pessoas que viviam para alegria, amor e arte. A adolescente Fernanda, com os cabelos ruivos e os olhos que pareciam ternos marfim, já tinha o coração cheio de paixão por atuar. E aos 20 anos, no palco do Teatro Abril, ela despertou a admiração geral com sua interpretação na peça A Noite dos Demônios. Com o tempo, Fernanda se transformou em uma dama de verdadeiro carisma e magia. Sua presença imponente era como um baluarte, protegendo as artes cênicas brasileiras de um assalto à cultura internacional. Ela era a força que mantinha unido o teatro, o cinema e a televisão brasileiros, e o fez brilhar em cada esquina do mundo. Ela viveu como uma flor que nasceu para o sol, cujo caule se enroscava pelas ruas de São Paulo, entre as fábricas, os edifícios e a luz amarela do sol, enquanto seus frutos se espalhavam pelo mundo. Na vida, Fernanda Montenegro foi uma verdadeira lenda brasileira, um símbolo de força e dedicação. E seu legado, como um rio que corre para o mar, vive em cada palco onde se dão asas aos sonhos, nas almas que buscam expressar a sua paixão pela vida e na terra que é Brasil. Ela nasceu no Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa onde o mar se despede do céu com um abraço tão carinhoso, onde a alegria tem mais sentido e as dificuldades ganham um toque peculiar de encanto. Nascida numa família simples de origem portuguesa, Fernanda Montenegro imbuía-se do espírito da cidade e absorviam suas riquezas culturais, como uma planta aproveita o sol para viver, crescer e florescer. A casa onde nasceu era pequena, mas cheia de vida. Em meio às ruas movimentadas e à diversidade cultural da cidade, Fernanda cresceu como a _start assista. Uma orquídea no meio das rochas, resistentes e vitoriosas. A força vital dessa mulher se refletia em seus olhos, como um mar que nunca descansa, quebrando-se contra as areias do tempo. Desde a infância, Fernanda mostrou interesse por literatura e histórias, enquanto os irmãos brincavam na rua ou assistiam futebol no televisor. Ela preferia se encantar com peças de rádio e representações improvisadas em casa, onde a mãe, uma simpática senhora portuguesa, apoiava-a sem medo, transformando o pequeno quartinho em um palco miniatura. A curiosidade e imaginação de Fernanda já revelavam a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira. Ainda menina, ela vivia em um mundo interno cheio de personagens e histórias, onde as coisas eram diferentes, mais intensas, mais vibrantes. Era um universo privado, maravilhoso e irresistível, que a atraía como a lua atrai as águas do mar. Ela cresceu e o mundo continuou em constante movimento, como a vida carioca que a abraça em seu leito de concreto. Mas Fernanda sempre se manteve firme, como uma árvore no meio do tumulto urbano, com raízes profundas na terra e folhas deslumbrantes no céu. A vida foi uma sequência de espetáculos, onde Fernanda soube se destacar, conquistando o amor do público com a força de sua voz, a subtilidade de seus gestos e o fogo de sua paixão pela arte. E ainda que a vida lhe tivesse trazido dificuldades,
Fernanda sabia que tudo poderia ser retratado em uma peça, numa história. Ela transformava as tragédias em dramas, as angústias em monólogos, e o amor, sempre o amor, era o elixir que dava vida às suas interpretações, uma chama inextinguível no coração do Brasil. A Juventude de Fernanda Montenegro era um poema escrito em cores vibrantes, uma sinfonia de sonhos e paixões ainda incertas. Os livros eram seus companheiros íntimos e o estudo seu refúgio, onde as palavras transformavam-se em flores coloridas, percorrendo os caminhos de sua mente aberta. Nesses tempos, ela se deslizava pelos corredores da escola, acompanhada do sussurro dos microfones, o som adormecido das transmissões radiadas, onde seus lábios davam voz às mentes silenciosas e a sua alma encantava as horas esquecidas. Naquele mundo de vidros foscos, ela encontrou-se com os maestros do teatro brasileiro, cúmplices que levaram o teatro ao coração da gente, e onde Fernanda descobriu no palco seu espaço sagrado, um altar de luzes e sombras, onde a magia do ator era desenhada. Aqui, nas sombras dos palcos e nos cantos esquecidos das salas de ensaios, Fernanda encontrou a força de sua paixão, um amor inata pela arte que a segurava contra o medo, o cansaço e as tempestades da vida. E a vida, nesse Brasil cheio de contrastes, foi uma batalha constante. Dificuldades financeiras, preconceitos e estereótipos que tentavam amarrá-la, mas ela se erguia sempre mais forte, impelida por um fogo interno que a queimava vivida. E foi nesse combate que Fernanda encontrou sua verdadeira paixão, seu verdadeiro talento. O ator, a mulher que transformava as palavras em vida, em passações, em aventuras e desafios que levariam até os primeiros papéis de destaque, onde ela se projetou como promessa rara, uma pétala resplendorosa nas manhãs do teatro brasileiro. A vida de Fernanda Montenegro é uma obra-prima em si mesma, um teatro vivo, cheio de risadas e lágrimas, dramas e triunfos. A atriz, consagrada como a rainha do palco brasileiro, surgiu do meio mais humano da cidade de São Paulo, transformando-se em uma lenda que percorreu o cenário do teatro, cinema e televisão. No teatro, Fernanda encantou o público com a essência da arte dramática, se imbuindo no coração das peças clássicas e contemporâneas, transformando-se em personagens inesquecíveis que vivem além do palco. A sensibilidade e dedicação dela não eram apenas para o trabalho, mas também para a vida. Ao mesmo tempo que vivia as emoções de suas personagens, Fernanda aprendia com elas, adquirindo um domínio mágico sobre o ofício. Cinema e televisão foram palcos mais recentes da sua brilhante carreira. Com um olhar deslumbrante, Fernanda Montenegro imortalizou-se na memória dos espectadores ao protagonizar Central do Brasil, filme que lhe rendeu a indicação histórica ao Oscar. Seu talento atora o transpunha à tela, com domínio sobre o ofício e uma dedicação total à arte. Como uma rainha da televisão brasileira, Fernanda deixou marca em novelas e especiais que marcaram gerações. A magia do seu desempenho transcendia a tela, tocando o coração do espectador. A vida dela foi uma homenagem à arte, à perseverança e ao amor pelo ofício. Fernanda Montenegro, com sua dedicação inquestionável às artes cênicas, integrou-se como a primeira atriz latino-americana na Academia Brasileira de Letras, uma distinção que reflete seu legado e o reconhecimento da excelência em seu trabalho. A vida dela foi um poema escrito pelas mãos do destino, cada palavra, cada movimento, cada risada e lágrima, uma pintura viva que nos lembra a essência da vida. Fernanda Montenegro, a rainha do teatro, cinema e televisão brasileiro, é mais do que um retrato de uma artista. É uma celebração à vida, ao amor, à coragem e às artes. A vida de Fernanda Montenegro é uma história imersa no teatro brasileiro, onde cada palavra falada, cada gesto feito, se transformava em arte. A atriz nasceu na cidade do Rio de Janeiro, cria daquele sol que ilumina o Corcovado e das sambações que recheiam a cidade com vida. Era ela, uma flor que brotou do chão pávido pela música, pela alegria e pela paixão pelo futebol brasileiro. Desde cedo, Fernanda aprendeu que o teatro era seu refúgio, seu mundo. A cada ato, a vida se transformava em um palco, onde ela vivia diversas personagens, com suas próprias histórias e suas próprias emoções. Aos olhos dela, o teatro não era apenas uma arte, era uma forma de sobreviver, uma forma de expressar a realidade que a rodeava. A voz de Fernanda era firme como um maracanãzinho, e cada palavra falada em cena era como um golpe no coração do público. Ela transformava cada personagem em algo único, com sua própria personalidade, sua própria história.
Era essa força que a tornou icônica, que a levou a se consagrar como uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. A postura ética de Fernanda sempre foi um exemplo para todos, desde os seus inícios no teatro até o último momento de sua vida. Ela sabia que a ética é a base do trabalho artístico, que só com dedicação e disciplina se alcança a perfeição em um papel. E ela mostrou isso ao longo das décadas, sempre buscando aprimorar-se, estudar mais e mais sobre o seu ofício. Mas foi o olhar de Fernanda que realmente marcou a história do teatro brasileiro. Um olhar que transmite verdade, que revela sentimentos ocultos, que mostra os segredos das almas. É um olhar que fica para sempre gravado na memória coletiva, que inspira gerações futuras de atores a buscarem a perfeição em suas interpretações. E assim, a lenda de Fernanda Montenegro vive para sempre nas nossas almas, como um exemplo de grandeza e talento, de amor à arte e ao teatro brasileiro. Ela nos deixou uma herança inesquecível, um legado que inspira cada geração nova, que nos leva a acreditar que o teatro é vida e vice-versa. E por isso, Fernanda Montenegro será sempre recordada como a rainha do teatro brasileiro, a mãe de todas as atrizes que se levantaram após ela.